Olá, tudo bem? Haja luz na vida de todos. Nós aqui estamos no monte para realizarmos a oração, para interceder em favor, em pró de todos aqueles que necessitam de luz, de vida. Porque o Espírito do Criador, o Espírito do Deus Altíssimo, é o Espírito da criação, é o Espírito da vida. E é Ele quem traz a vida àqueles que necessitam, àqueles que buscam, àqueles que se encontram aflitos, amargurados, desassossegados. E nós viemos ao monte porque Deus habita em lugares altos e elevados. Ele é Deus dos montes. Eu quero nesta manhã de terça-feira interceder a Deus, pedir a Deus em favor da sua casa, da sua família. Você pode deixar os nomes para a oração que daqui a pouco nós realizaremos em favor de todas as pessoas, tá bom? E eu queria falar nesta manhã aqui do monte, antes da oração. Eu estava meditando agora há pouco e todos conhecem essa passagem da Bíblia. Aliás, é o livro da criação, o livro de Gênesis, quando tudo foi criado. A Bíblia diz no seu primeiro capítulo, no seu segundo versículo, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, ele pairava, ele descansava, ele deitava sobre as águas. Se muitas pessoas se colocarem na mesma condição que a terra, porque infelizmente é assim que hoje acontece, nós estamos vivendo uma época de seca, um sol escaldante, a terra, a relva, a natureza sofrendo copiosamente por conta da ausência da água, da vida. E por esta razão muitas pessoas passam por um processo muito semelhante, muito igual, na ausência do Espírito de Deus. Infelizmente existe esse tipo de condição, aonde a vida de uma pessoa se torna sem forma. A gente observa em volta, estou num lugar alto, mas ao mesmo tempo, assim também ocorre na ausência da presença de Deus, na vida de uma pessoa. Uma vida sem novidade nenhuma. Ela entra numa situação de rotina contínua, em situações em que, humanamente falando, todos os dias se tornam iguais. Esse grande vazio que, infelizmente, ocupa o coração de muitas pessoas. E aí entra a necessidade de se buscar em Deus, não apenas esse preenchimento, porque o Espírito de Deus, eu tenho falado, nós estamos na igreja ao longo desta semana falando sobre o Espírito Santo, a semana do Espírito Santo. A vida é tão corrida, as coisas acontecem numa velocidade tão grande, que muitas vezes muitos acabam dando desculpas que não tem tempo. As pessoas não têm tempo para se buscar a Deus, mas quando ocorre, quando acontece delas se encontrarem em situações difíceis e delicadas, a primeira pessoa que elas infelizmente recorrem em momentos assim, aliás, felizmente é Deus, mas infelizmente porque elas não se anteciparam, elas não se precaveram em pensar antes da situação acontecer. E quando você se volta para Deus, quando você se torna para Deus, é claro que Ele se tornará para você também. Ele disse, tornai-vos para mim, porque eu me tornarei para vocês, ou para vós outros. E aqui, como diz que a terra estava sem forma, assim são muitos casamentos, muitas famílias, muitas pessoas. Assim encontra-se o interior de muitas pessoas. Um interior seco, apático, vazio, deteriorado, deformado. Aqui diz vazio e sem forma. Uma vida sem forma é uma vida sem perfeição. Uma vida sem forma é uma vida
ausente da glória e da grandeza de Deus. A diferença é que aqui diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus, através do seu Espírito, ele quer estar habitando dentro daqueles que o desejam, dentro daqueles que anseiam por ele, assim como a terra anseia por água, assim como a natureza anseia pela chuva. É necessário que as pessoas, elas venham desejar, anelar a presença de Deus consigo. Porque a presença de Deus não é uma energia, não é algo que vai estar de forma esporádica, temporária, independente da estação, mas vai estar com ela todos os momentos da sua vida. Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele estará convosco e em vós. Conosco significa que ele estará em qualquer circunstância, em todos os momentos. Mas não é somente isso, ele habitará dentro de vós. Você sabe o que é você ter o Espírito de Deus e a sua presença gloriosa habitando dentro de um corpo como o nosso, imperfeitos, racionais, mas humanos, sujeitos a toda sorte de erros e falhas. Mas você ter o Criador dando forma à sua vida. Porque o Espírito Santo não é simplesmente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. As pessoas colocam o Espírito Santo como o último da fila. O Espírito Santo é Deus. Você sabe que é Deus materializado, humanizado dentro do ser humano? Veja que todos aqueles que o receberam fizeram a diferença. Quando o Espírito de Deus apossou-se de Davi, Davi não era rei. Davi era o 8º filho de Jessé. Davi era um jovem dedicado às ovelhas do seu pai. Vivia por detrás das malhadas, desconhecido. Davi era destratado pelos seus irmãos. Nem o seu pai lembrou-se dele na hora de apresentá-lo ao profeta Samuel, que haveria de escolher dentre os 8, um para ser rei. Mas Deus lembrou-se de Davi pela intenção que havia dentro dele. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apossou-se de Davi. Ele tomou posse, deu forma àquele jovem desprezado, desvalorizado, esquecido. As lutas, elas surgiram e elas foram importantes para que Davi se tornasse o que ele se tornou. Davi venceu seu primeiro desafio, o gigante filisteu. Gigante esse que durante 40 dias sucessivos, pela manhã e à tarde, 80 vezes ao longo desses 40 dias, ou seja, 2 vezes a cada dia, ele se apresentava ao rei Saul e ao seu exército para afrontá-los. Davi teve a disposição de encará-lo porque dentro dele habitava o Espírito que fazia toda a diferença, o Senhor dos exércitos. Quando Davi foi contra o filisteu, o Deus Altíssimo já estava dentro dele. E com isso ele disse, eu irei contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. O Deus de Israel a quem tu tens afrontado, ele te entregará hoje nas tuas mãos. Deus quer entregar vitória para você. Deus quer entregar algo na sua vida que até hoje não foi entregue. Mas é importante que nós nos coloquemos como Davi se colocou, diante das adversidades, não lutando com a força do braço, não acreditando simplesmente que sozinhos conseguiremos ultrapassar barreiras intransponíveis. Os impossíveis, as coisas improváveis, elas acontecem na vida daqueles que de fato e de verdade lutam com a presença de Deus dentro de si. Porque Deus nos levanta, Deus nos põe para cima. O Espírito de Deus é um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia, é um espírito de força. Eu não vejo Deus um Deus insignificante, um Deus pequeno, um Deus que faz coisas insignificantes, não. Deus é grande.
Deus é grande. E por Ele ser grande, sua obra é grande. Seu trabalho é grande. Suas realizações são extraordinárias. Deus levanta o pobre do pó. A Bíblia diz que Ele levanta o pobre do pó. A palavra de Deus fala que Ele levanta o pobre do pó e o faz se assentar entre os grandes. Quando a pessoa entende que a presença de Deus é o poder de Deus habitando no homem e que Ele está o habilitando, o capacitando, potencializando para a realização de coisas gloriosas. Então a pessoa fala assim, peraí, agora eu entendo por que sentimentalmente falando eu não sou feliz. Por que no meu casamento as coisas acontecem e me deixam muitas vezes apagado, umedecido? Por que muitas vezes a pessoa se sente desamparada, sozinha? Por que muitas vezes ela se sente incapaz? Por que muitas vezes ela se depara com os desafios que são naturais, que são inerentes e fazem parte da vida de qualquer ser humano, os desafios? Mas por que muitas vezes ela desiste nas primeiras dificuldades que surgem? Porque falta nela essa consciência. Quando ela entende, poxa, a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário, habitação, morada do Espírito Santo. Poxa, se Deus está comigo, se o Espírito do Altíssimo habita dentro de mim, então Ele diz, tudo eu posso no que me fortalece. Ele diz, maior é Deus que habita dentro de mim. Não importa a quantidade de inimigos ou de problemas que eu tenha que encarar. É claro, nós somos humanos, temos sentimentos. Mas quando a pessoa reconhece que o Espírito do Criador habita dentro de si, ela não se deixa vencer, ela não se deixa abater pelas dificuldades, mas ela se torna uma pessoa extremamente consciente de que Deus estando dentro dela, nada pode detê-lo, nada pode vencê-lo, praga nenhuma subsistirá, não haverá inimigo, por maior que ele possa ser, capaz de vencer aquele que dentro dele habita o mesmo Espírito que habitava em Jesus, que habitava em Davi, que habitava em Sansão. Enquanto a pessoa, ela entende que o Espírito de Deus não é uma influência, uma energia, não. O Espírito de Deus é o próprio Deus se fazendo presente na vida da pessoa e, consequentemente, fazendo parte de todas as dificuldades e situações que ela vem enfrentar. Quando o Espírito de Deus, ele é valorizado, ele é desejado, porque ele quer ser desejado. A Bíblia fala que até ciúme ele tem de nós. Ele quer ser desejado. O Espírito Santo, ele então faz com que na vida do ser humano haja uma diferença, uma mudança. Quando a pessoa entende que, independente dos objetivos, dos propósitos, do alvo, de tudo aquilo que ela anseia para a sua vida, é importante. Mas muito mais importante, ela ter esse espírito dentro dela para conduzi-la, dirigi-la, guiá-la, inspirá-la, capacitá-la, prepará-la. O Espírito de Deus vai adiante dela. Ele disse, eu irei adiante de vós, eu romperei, eu quebrarei as trancas de ferro, despedaçarei as portas de bronze. Quem vai é o Espírito de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, separe ao longo do seu dia alguns minutos para você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu preciso do teu Espírito dentro de mim, para me inspirar, para me guiar, para me levar a tomar as decisões que eu preciso tomar, para fazer o que eu tenho que fazer. O que eu faço? Eu não consigo fazer nada sem pedir a Deus uma direção. Nós não somos robôs. Deus não nos controla com controle remoto. Deus dá o Espírito dele para aqueles que o desejam serem guiados por ele, guiados à verdade. A Bíblia diz que Jesus falou que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos mostrará o melhor a ser feito, a melhor decisão a ser tomada, a melhor escolha a ser feita. Por isso que as pessoas colocam os pés pelas mãos, mesmo dizendo que tem uma crença, que tem uma religião, que tem uma fé, porque elas dizem assim, eu sou capaz, eu posso por si só, eu estudei para isso, eu me preparei para isso, eu me aperfeiçoei, eu tenho capacidade, eu tenho talento, eu tenho dons,
Ela tem tudo, só não tem o Espírito de Deus dentro dela. Porque quando ela tem o Espírito de Deus dentro dela, não que ela não tenha todas essas condições que favorecem, mas quando ela tem o Espírito de Deus dentro dela, ele vai habilitá-la, vai capacitá-la, para que ela seja mais forte, para que ela seja audaciosa, intrépida, corajosa, porque viver nos dias que nós vivemos, viver nos dias difíceis como vivemos, no mundo que nós estamos, um mundo governado pelo mal, um mundo onde o mal tem predominado na mente das pessoas, aonde a vida do ser humano não tem valor nenhum, aonde o ser humano só pensa em si, o espírito do egoísmo é o espírito do egocentrismo que faz parte da vida das pessoas nos dias de hoje. Mas quando a pessoa entende que assim como a terra está seca, eu estou aqui no monte, um calor escaldante, e eu olho para a natureza, seca, a secura, a ausência da chuva, assim como a terra sente a falta da água, a planta, as aves, por que o ser humano não pensa um pouco, meu Deus, eu preciso de ti, eu vou arrumar tempo, eu não vou dar desculpas para Deus, eu vou arrumar tempo para falar com Deus, escolher alguns minutos do dia, me colocar no local onde eu possa abrir o meu coração, falar, Espírito Santo, me ajude, eu preciso do Senhor, na minha vida amorosa, na minha vida profissional, meu Deus, eu preciso do Senhor para me conduzir, o que eu faço diante dessa causa, diante dessa questão, diante desta situação? Então eu vim aqui ao monte para essa oração, eu vim orar também por aqueles que ajudam o trabalho da Igreja Fonte. Nós vamos essa semana fazer um trabalho social, sempre procuramos fazer, por mais difícil que as condições sejam, mas isso não impede que a gente ajude o próximo, compartilhando um pouco com aquilo que temos e conseguimos. Nós vamos fazer um trabalho em algumas praças, junto às pessoas carentes, levando o alimento, e aqueles que quiserem ajudar essa obra, nós trouxemos aqui o nome das pessoas, ó, que a gente tem colocado na torre de oração, para nós orarmos, intercedermos, para aqueles que querem ajudar o trabalho da Igreja Fonte. Nós temos um desafio nesses próximos dias, que é o aluguel da igreja. A gente sempre pede às pessoas que puderem ajudar, ajude. Bispo, como é que eu faço para ajudar? Me tornar uma coluna da obra, para que o Senhor também possa interceder pela minha casa, pela minha vida. É o nosso WhatsApp, que é o 31 94 93 91 93. 31 94 93 91 93. Colabore, envie o seu comprovantezinho, porque a gente vai trazer para colocar aqui, colocar os nomes em oração. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus, aonde quer que você esteja, em qualquer parte desse país ou fora do mesmo, aqueles que recebem essa mensagem, o Espírito de Deus vai encontrar você como encontrou Davi. Ele encontrou a mim. O Espírito de Deus vai achar você. Não importa em que circunstância você esteja, o Espírito de Deus, Ele é Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele vai achar você. Não importa em que circunstância, em que situação você se encontra, mas Ele vai te achar. Ele achou Davi. Ele encontrou a tantos quantos se decidiram por buscá-lo, Ele vai encontrar você. Ele disse, eu habito no alto, no lugar santo, mas eu habito com o aflito, o contrito. Então nós vamos clamar a Deus aqui no monte, nessa manhã. Eu quero clamar pela sua casa. O intercessor, o Espírito Santo é intercessor. O Espírito Santo é aquele que nos representa diante de Deus. A Bíblia diz que Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o intercessor. Vamos clamar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, meu Deus, nós viemos ao monte para interceder por todos que nesse momento encontram-se, como diz a Bíblia, como uma terra sem forma e vazia. Muitas vezes a pessoa olha para dentro de si e ela se depara com um vazio que não pode ser preenchido por nenhuma conquista, que não pode ser ocupado pela presença de alguém, porque há muitos que dizem, se eu tiver isso, se eu tivesse aquilo, se eu estivesse ali, se eu tivesse acolá, se eu conquistasse isso ou aquilo outro, seria diferente. Não, seria igual, seria do mesmo jeito. A única forma da sua vida ganhar
meu Deus, êxito, luz, brilho, é quando o Espírito do Altíssimo, ele consegue agir dentro da pessoa. Para isso, é necessário darmos lugar. É preciso as pessoas dar lugar para Deus agir. Muitos dão lugar para outras pessoas entrarem na sua vida. Muitos dão lugar para outras coisas, mas não separam tempo para dar lugar ao único que tem poder para trazer a restauração. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus não estava muito longe, mas quando o Senhor disse, haja luz, é o mesmo que o Senhor de falar, haja Espírito, porque aonde há luz, há Espírito. E aonde há Espírito, há vida, meu Deus. Então, nesta semana que nós estamos levando as pessoas a buscarem o Teu Espírito, aqueles que verdadeiramente desejam, aqueles que verdadeiramente sentem essa necessidade de estar contigo, de tê-lo 24 horas dentro de si. Que o Senhor venha fortalecê-los, sustentá-los, venha restaurá-los, venha abençoá-los, porque ninguém melhor do que o Espírito Santo está preocupado de dar o melhor para essa pessoa, de fazer o melhor na sua vida, porque o Senhor conhece as necessidades de cada um, o Senhor sabe o que cada um passa, o que cada um enfrenta, e só o Espírito do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, é capaz de mudar a vida de alguém. O Senhor diz que quando o Espírito entra na vida de alguém, transforma essa pessoa num outro homem, numa outra criatura. Então abençoa, meu Deus, a todos. Eu oro por aqueles que estão com seus nomes aqui, nessa pasta de oração, aqueles que têm ajudado o trabalho da Igreja Fonte, que essa fonte não se esgote, venha se esvair, mas que essas águas venham se transbordar na vida de todos que têm ajudado esse trabalho. Eu oro, Senhor, por aqueles que dizimam nesta obra, que ofertam nesta obra, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, que o Deus provedor, que proveu para o seu povo no deserto, venha prover para essa pessoa, ainda que ela esteja num deserto causticante, mas que o Deus Altíssimo venha prover paz, saúde, prosperidade. Ah, meu Deus, nós oramos e clamamos, intercedemos por todos aqueles que recebem esta oração. Eu ministro a cura para o doente, eu determino a saúde para o doente, eu determino, meu Deus, a prosperidade para aqueles que se encontram passando por dificuldades, sem recursos e sem condições. Eu determino a cura para que todo doente seja curado, para que a família seja restaurada, que o Espírito do Criador vá ao encontro de todas as pessoas e que Ele venha atender a necessidade de cada um. Aqui do monte, meu Deus, nós oramos a Ti e que o Senhor abençoe a todos que recebem esta oração. Sejam abençoados, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, que deitava sobre as águas, Ele repouse sobre esta pessoa e abençoe a sua vida. Porque assim como Deus entregou para Davi o que Ele entregou, que Ele entregue para esta pessoa aquilo que ela precisa. Nós oramos e abençoamos a todos, meu Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, e que Ele abençoe a sua vida. Eu quero aproveitar você aqui de Uberlândia, você aqui do Triângulo, não dê motivos, desculpas para Deus. Mas venha nesta quarta-feira, amanhã, à noite, 7h30, realizaremos a Santa Ceia do Espírito Santo. A Santa Ceia do concerto. A Santa Ceia que vai trazer comunhão com Deus. Você aqui de Uberlândia, vem estar conosco amanhã, quarta-feira, 7h30, Avenida Floriano Peixoto, número 2326, bem em frente com a pizzaria Quarteto da Massa, entre o Atacadista Martins e também o Supermercado Supermax. Amanhã, quarta-feira, esteja conosco, tá bom? Olha, que Deus abençoe. Você que está pegando a mensagem pela metade, pegue de início, mas entenda a importância e o valor de você ter o Espírito de Deus dentro de você. Ele não é uma influência, ele não é uma energia. O Espírito de Deus é Deus habitando dentro do homem, falando pelo homem, respirando pelo homem, inspirando, conduzindo, capacitando, levando a vencer batalhas. Porque Jesus disse que vivemos dias maus.
e para enfrentarmos os dias maus, só tem uma forma de vencermos. É tendo o Espírito do Criador dentro de nós. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, e aqueles que querem colaborar, ajudar o trabalho da Igreja Fonte, ajude. Aqui abaixo nós vamos deixar. E toda ajuda que você realizar, ela vai estar sendo investida na obra de Deus, tá bom? Você que quer nos ajudar nesse desafio que a gente tem sempre nesse período do aluguel da igreja, você pode ajudar. Envie a sua ajuda, envie o comprovantezinho no 31, o Pix da igreja, 9493-9193. Aqui abaixo a gente vai deixar. Deus abençoe, haja luz na sua vida e que sejam todos abençoados. Todos, eu abençoo a vocês todos. Creia nisso, creia nisso. O Espírito de Deus está aí com você, assim como Ele está aqui. Ele está aí para curar você dessa enfermidade, para fortalecer você, para abençoar a sua casa, a sua vida. Por isso que é importante que você creia nisso e tome posse disso. Deus está com você. O Espírito de Deus não é só o consolador. Ele é o que fortalece, é o que anima, é o que nos dá ânimo para lutar e vencer todos os desafios do dia a dia. Que Deus abençoe. Vamos continuar aqui em oração e colocando aqui o nome das pessoas aqui nessa torre de oração. Que Deus abençoe, haja luz na vida de todos e sigamos fortes, sejamos firmes e fortes. Deus abençoe. Dá licença, dá licença.